Olá, meus amigos. Esse é mais um vídeo produzido pelo canal PJE Amazônico. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a como fazer a autuação no PJE 2.1. Canto superior esquerdo, processo, novo processo. A partir daí, ele vai abrir uma aba inicial, né? O preenchimento é bem intuitivo mesmo, a gente vai selecionar o estado, né? É tudo muito intuitivo esse preenchimento, aliás, eu diria que é a parte mais intuitiva do PJE, né? Município, jurisdição, espera ele processar a jurisdição, jurisdição, a gente escolhe a zona, classe, ano de eleição, né? E aqui a gente já consegue ver a primeira distinção, né? Então, o que tem asterisco é obrigatório preenchimento, o que não tem, né, não é obrigatório. Ao executar o botão incluir, vai abrir as demais abas, né? Então, abriram, né, as demais abas, né? A partir dos dados iniciais, deu incluir, abriu as principais abas, né? E aí é que a gente começa a fazer a pesquisa de assunto, e aqui é uma observação importante, tá? É, se a gente colocar mais de 2 assuntos, seja via pesquisa, então se eu colocar aqui propaganda, né? Eu posso fazer a pesquisa tanto pelo assunto, e aí essa pesquisa aqui tem que se dar, né, em relação com a TPU, a tabela de processo tabela processual unificada do CNJ, em outra oportunidade a gente pode explicar a respeito. E aí eu posso inserir os assuntos. Eu posso inserir mais de um assunto. Se eu inserir mais de um assunto, aqui vem a questão, tá? Repare que um é assunto principal e outro é assunto secundário. Eu não posso excluir o principal, né? A não ser que eu modifique ele para secundário. Aí sim eu consigo excluir, né? Então, modifiquei, tornei esse outro assunto como principal, eu posso retornar, excluir esse outro assunto apenas executando a setinha, né? Então, é tudo muito intuitivo, né? Depois eu passo para a próxima aba, partes, né? E aí eu vou, aqui eu vinculo o CPF da parte. Esse banco de dados, ele guarda relação, eu posso, pessoa física, jurídica, ente, autoridade, né? A pessoa física, a gente vai fazer a busca pelo CPF, né? Esse banco de dados, ele guarda a relação com o banco de dados da Receita Federal, né? Então aqui um nome fictício, né? Fiz o cadastro, eu vou escolher a parte, né? Então, escolher o endereço, né? Eu posso preencher um novo endereço ou aproveitar o endereço da própria Receita. Então, já vi aqui o endereço da própria Receita. Escolhi o endereço. Depois que escolhi o endereço, vou vincular a parte ao processo, né? Então, vinculei a parte ao processo. Depois eu vou cadastrar o advogado, insiro aqui no mais, né? O mais eu vou procurar também o advogado, né? Lembrando que se for o próprio advogado que peticionar, né, automaticamente esse campo ele vai se completar. Então, digito o número do advogado, ou pela OAB ou pelo CPF do advogado e confirmo, né? Então, automaticamente vincular a parte ao processo. Vinculei, e aí a gente repara que agora eu tenho um advogado, né? E tenho a parte. Do mesmo jeito, eu vou para o polo passivo. No PJE Produção, a gente repara, ó, que o Ministério Público já vem por padrão, como padrão, ele já vem vinculado como outro participante, né? Depois eu vou para a característica, né? Essas características é basicamente aquelas tarjas impressas que tinha na capa do processo, se tem pedido de liminar, se é sigiloso, né? Se há alguma espécie de prioridade, né? Então eu escolho a prioridade. E aqui eu tenho uma primeira questão interessante. Repare que se eu gravar, selecionar o sigilo do processo, todo o processo vai ficar sigiloso, tá? Não só uma peça específica, todo o processo vai ficar sigiloso. Ao passo que se eu for para essa outra aba, que é a nossa penúltima aba, inclui peças e petições, eu tenho a opção de gravar aqui especificamente no documento,
Se eu marcar o documento sigiloso, não é o processo inteiro que vai ficar sigiloso, apenas o documento. Tá? Diferente aqui da aba característica, que se eu marcar sim, todo o processo vai ficar sigiloso. E aí eu gravo o sigilo. Tá? No caso da nossa penúltima aba aqui, se eu gravar apenas o documento, só esse documento vai ficar sigiloso. Né? Então eu escolho o tipo de documento petição inicial, né? E aqui uma curiosidade, o PJE ele não permite que eu coloque o anexo como o documento inicial, né, o documento inicial de autuação. Eu necessariamente tenho que escrever alguma coisa no editor do PJE. Então, se eu já fiz a minha petição, né, no Word separado, converti em PDF, eu coloco petição anexa, né, ou petição inicial anexa. Né. Habilito o salvar, e aí ele só vai liberar o anexar documentos aqui, ó, no adicionar, quando eu apertar salvar. E aqui uma outra curiosidade. Passei o cursor, né, passei o cursor do mouse, e repare que ele já diz qual o tipo de documento suportado e o seu limite. Vou lá em adicionar, né, adiciono, né, minha petição inicial, que eu já converti em PDF, né, ou eu posso digitar para a petição inicial aqui no editor do próprio PJE, aí fica a critério do próprio peticionante. Classifico esse documento, petição inicial anexa, no caso, assino o documento, não posso esquecer de assinar, né, assino o documento, e aí ele vai pedir autorização, né, do PJ Office para acessar, né, o seu navegador. Por fim, eu vou para a minha aba final, que é protocolar inicial. Né, ele dá um panorama do que a gente preencheu, né, dá um panorama do que a gente preencheu, né, os documentos estão aqui, os dois, e aí eu vou em protocolar. Então, executou o botão lá protocolar, ele vai gerar um comprovante para vocês. E aí, para finalizar, eu gostaria de dar duas dicas. Primeiro, se você não conseguir protocolizar, ou porque a internet caiu, ou porque você já fez o upload de documentos e quer protocolizar em outro momento, tá? Não se preocupem que o processo vai ficar disponível no seguinte menu: canto superior esquerdo, processo não protocolado. Né? Então, todos os processos que você não conseguiu protocolizar, eles vão ficar disponíveis aqui. Ó, né? Então, recapitulando, lá, né, no não protocolar, todos vão estar aqui. E aí, né, você vai lá no lápis, né, em edição, e volta a continuar o processo, né, de peticionamento. Por fim, eu gostaria de demonstrar para vocês a diferença entre peticionar uma ação penal e peticionar uma ação normal, né? São as outras ações gerais. As ações gerais, via de regra, os menus, né, os campos de preenchimento vão ser esses aqui. Na ação penal, a gente tem, né, uma leve diferença, né, mas também de preenchimento intuitivo. Né? Na ação penal, a gente vai ter esses três subcampos aqui que são diferenciados em relação aos demais. Tá? Mas também com um preenchimento muito intuitivo, né, muito parecido em relação aos outros, né, de preenchimento. Tá? Então, há essa pequena diferença. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço a todos e até uma próxima.